tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa palestra online que eu preparei especialmente para você sobre educação de filhos. Essa palestra, que tem breves minutos, eu vou te explicar quais são os 7 elementos básicos numa relação harmoniosa, saudável, que todo pai e mãe deve ter com seus filhos. Então, vamos lá? E eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso você já ouviu ou já falou alguma dessas frases? Os meus filhos não me obedecem. Os meus filhos não me respeitam. Os meus filhos não me escutam. Onde eu foi que eu errei? Dei tudo do bom e do melhor. Não sei mais o que fazer com esse menino, com essa menina. Minha filha não sai do tablet, do videogame, do computador. Meu filho não sai da televisão. O meu filho é um respondão, é um mal educado. E aí? Frases como essa denotam a relação entre pais e filhos está muito abalada e desgastada. Porém, eu estou aqui para te dizer que eu posso te ajudar a entender toda essa realidade e a resolver alguns desses problemas. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu tenho um presente muito especial, um guia prático da educação de filhos que vai te ajudar muito nessa jornada incrível que é a educação dos nossos filhos. Bom, agora você está se perguntando, mas quem é você? Eu sou Érico Valverde, coach e palestrante, pai de 2 meninos lindos, Davi, de 8 anos, e Rafael, de 6 anos, 2 garotinhos incríveis e cheios de muita energia. Casado há mais de 12 anos com Larissa, mãe dos meninos. O primeiro ingrediente que eu tenho que te falar é o seguinte: estar presente. Numa relação com seus filhos, você tem que estar presente. Os seus filhos não querem os seus presentes, eles querem a sua presença. Exatamente. Isso é de suma importância, até porque na educação dos nossos filhos não pode ser terceirizada para os outros. Mas a base da jornada, quem vai dar, somos nós. A formação do caráter, o comportamento, o modelo mental de mundo que os nossos filhos vão ter, somos nós que somos responsáveis por isso. O modo como lidar com aquilo que é um dos pontos mais importantes da vida. Saber lidar com o fracasso, com falhas, com os erros e da gestão de conflitos, que é de suma importância na nossa realidade no dia de hoje. Sem falar ainda da gestão das suas próprias emoções. Você sabia, por exemplo, que o sofrimento pode tanto destruir como construir? Sabe qual a diferença? O modo como nós encaramos o sofrimento ou a dor. E é nosso papel como pais e mães ensinar nossos filhos a lidar com isso. E a minha esposa, Larissa, ela sempre tem umas frases que ela me fala que eu acho o máximo. Por exemplo, tem coisas que sua Philips faz por você. Lembrou dessa propaganda? Pois é, do nosso tempo, não é verdade? E essa frase, ela fala, sabe por quê? Porque tem coisas que somente eu e ela podemos fazer por nossos filhos. Tem coisas que só você pode fazer para os seus filhos. E tem outra frase que é fantástica. Perceba o seguinte: não basta ser remédio, tem que ser gelol. Mas como assim, Érico Valverde? Não entendi, foi nada. Não basta carregar o título de pai, você precisa participar. Não basta carregar o título de mãe, você tem que estar ali junto a cada momento, a cada conquista, junto com o seu filho, vendo aquilo que ele está conquistando dia após dia. Você me entendeu? E esse foi o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é ouvir antes de qualquer outra coisa. Ouvir antes de expor a vergonha.
ouvir antes de emitir um julgamento, ouvir antes de punir, ouvir antes de dar uma bronca. Nós somos especialistas em julgar, condenar, nós somos juízes, algozes dos nossos filhos e esquecemos de sermos pais e mães. Se você pensar um pouquinho na função de um pai, de uma mãe, você vai ter a certeza que vai ter o seguinte significado, que um pai protege, ajuda, os dois juntos, o pai e a mãe, ouvem, protegem, orientam, aconselham. Mas agora, eu e você precisamos exercer a função de referencial para os nossos filhos. Sabe por quê? Os nossos filhos serão grandes homens e mulheres na sociedade em que nós estamos. O terceiro ponto é compreender os motivos. Compreender o porquê o seu filho ou a sua filha agiu daquela forma. Nossos filhos, além de compreender o mundo em que estão, que é um ponto realmente importante, só que antes desse primeiro ponto, é realmente importante que eles compreendam o mundo que eles representam, o mundo que eles são. Os nossos filhos representam um universo de possibilidades, emoções, sentimentos, ideias, uma energia sem fim. E é de suma importância que os nossos filhos entendam esse universo que eles mesmos representam. E você vai perceber no decorrer dessa palestra que os seus filhos precisam compreender os sentimentos e as emoções que acontecem dentro deles mesmos. Continuando então, primeiro elemento, estar presente. Segundo elemento, ouvir. Terceiro elemento, compreender as razões, os motivos. Quarto elemento, importantíssimo, provoque a reflexão. Pergunte. Toda vez que você faz uma pergunta para o seu filho, você gera uma reflexão, uma autoavaliação. Ele se volta para dentro de si para poder encontrar uma resposta. Melhor do que mostrar o caminho é você fazer ele perceber qual é o melhor caminho a ser seguido. As perguntas movem o mundo e nas próprias perguntas encontramos as respostas. E é muito melhor que o seu filho perceba isso, porque a reflexão gera mudanças muito mais efetivas, muito mais duradouras do que uma bronca muito bem dada. Porque o nosso ímpeto, qual que é? Dar uma bronca e esperar que eles mudem. Só que no meio da bronca, com certeza, desconectou do seu filho. Mas quando você faz uma pergunta e promove a reflexão, por meio de perguntas inteligentes e certas, ele vai olhar para dentro dele mesmo e vai perceber onde é que está o erro, onde é que está o ponto que ele errou. E ele vai perceber que tinha ou que poderia ser melhor aquela atitude, aquele comportamento. Até aqui, isso faz sentido para você? Ok? Então vamos continuar. O quinto ponto, não seja reativo. Tome as devidas providências. Existe uma lei na física que fala sobre ação e reação. Para cada ação tem uma reação. Nós não podemos simplesmente reagir, porque a reação ela é uma atitude muitas vezes impensada, muitas vezes levar um bloqueio, um entrave no seu emocional, na sua vida pessoal, que ele pode carregar por uma vida inteira por conta de uma atitude reativa. E depois eu vou explicar um detalhe muito importante de habilidades que temos que desenvolver. E essa é uma habilidade importantíssima. A reação nem sempre é a melhor saída. Pessoas assim simplesmente estão reagindo às situações que estão diante dele. Estão se deixando levar pelas circunstâncias, pela realidade que está vivendo. Mas eu quero te comentar uma coisa. Uma técnica que eu chamo de VEI. Exatamente, V de ver. Ok? Então primeiro você vai ver. Primeiro você vai observar, antes de qualquer outra coisa. No segundo ponto, você vai entender. É de entender.
Veja de vários ângulos, não veja apenas do seu ponto de vista, busque outros pontos de vista e a partir daí você vai ter o terceiro ponto, interagir. Interagir de modo inteligente com a situação e nunca reagir. O que é interagir? É tomar uma providência, é tomar uma atitude e não apenas se reagir, não apenas reagir com a situação, não. É ir além, é buscar resolver o problema e não perpetuar aquele problema. Sexto item desse ingrediente incrível de educação de filhos: elogie os seus filhos. Qual foi a última vez que você elogiou os seus filhos? Elogie por um bom comportamento, por uma boa conduta, por ele ter tido uma boa ideia, ter falado obrigado para as pessoas, ter falado com licença, por favor. Elogie o seu filho nas pequenas vitórias do dia a dia, porque são as pequenas vitórias do dia a dia que vão levar os nossos filhos, o seu filho, o meu filho, a ter grandes conquistas, grandes realizações que sempre sonhamos para ele. Então, a partir de hoje, adote como hábito, elogie os seus filhos. Sétimo e último ponto dessa palestra: a comunicação com seu filho tem que ser a melhor, tem que ser uma comunicação pacífica. Exatamente. Fale a língua dele. Ele não entende a sua língua. Exatamente. É simples demais. Ouça primeiro. Olhe nos olhos. É tão importante você olhar nos olhos. É tão importante você ter esse contato visual. É uma conexão com o seu próprio filho. Exatamente. Conecta você ao seu filho. E além de você falar a linguagem dele, ouvir primeiro, olhar nos olhos, eu te falo mais uma coisa: o toque alimenta a alma. Abrace seu filho, toque nele, converse com ele, falando com ele, dê carinho para ele. A maior das feras sempre se rende a um toque carinhoso. Então não se furte de abraçar o seu filho, de beijá-lo, de dar um toque nele, tocar no ombro, abraçar, carregar, brincar com seu filho. Porque vão ser esses momentos que ficarão marcados para todo sempre na memória do seu filho. E agora, eu quero te falar do perfil do pai perfeito, o perfil da mãe perfeita. Então, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Sabe o que existe? Existe a melhor mãe, existe o melhor pai. Exatamente. Eu quero agora te falar desse perfil do melhor pai, da melhor mãe, que com certeza eu até sei quem pode te responder quem é o melhor pai e quem é a melhor mãe. Eu sei quem pode te responder essa pergunta. Sabe quem é? Sabe quem pode te falar isso? O seu próprio filho. Exatamente. O seu filho vai dizer que você é o melhor pai do mundo. Ele vai dizer que você é a melhor mãe do mundo. Só que você só vai realmente ser o melhor quando você desenvolve habilidades, como por exemplo, a habilidade da paciência. Ninguém é perfeito, nem eu, nem você, que dirá nossos filhos. A segunda habilidade é a tolerância. Se eu erro, se você erra, imagine os nossos filhos. Terceira habilidade: use da autoridade, não do autoritarismo. A autoridade põe limites. A autoridade não se exaspera, não se desgasta. A autoridade simplesmente ela põe limites com amor. E o quarto ponto que eu acho incrível, a melhor habilidade de todas: seja amigo do seu filho. Os amigos representam um porto seguro, representam a confidência. Meus amigos são ouvintes. Os amigos sempre estão juntos, sempre estão por perto, ali, do seu lado. E venhamos e convenhamos, pode passar o tempo que for, a gente nunca se esquece de um amigo. E da mesma forma que eu comecei essa palestra com perguntas,
eu quero terminar também com pergunta para você. Qual foi a última vez que você leu um livro para o seu filho? Qual foi a última vez que você viu um filme com ele, com ela, que você brincou de cavalinho, deu boas gargalhadas da vida? Qual foi a última vez que você levou seu filho ao parque? E me fala uma coisa, qual foi a última vez que você doou 100% da sua atenção para o seu filho? E aí? Quando foi essa vez que você se doou, se entregou 100% da sua atenção para o seu filho? Porque uma coisa, nós temos que estar presentes, conscientes. Hoje é você quem cuida dele, mas amanhã é ele quem vai cuidar de você. Tudo jóia? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que bom que você ficou até o final. Para você, eu tenho um presente muito especial. Aqui nesse site que você assistiu esse vídeo, tem um campo logo abaixo, onde você pode colocar o seu e-mail e receber esse material incrível dessa palestra fantástica que eu preparei baseado no livro do Dr. Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e você pode receber no seu e-mail esse material e fazer parte da minha lista de e-mails, porque eu quero muito te mostrar como que o coaching pode mudar a sua vida pessoal, profissional, no seu trabalho, no seu negócio, como que o coaching pode realmente revolucionar a sua vida e trazer novos resultados. Eu sou muito grato por você ter ficado até o final. Deus te abençoe, a você e a sua família. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais!